Fala, empreendedor! Seja muito bem-vindo. Você que é empreendedor e tem essa necessidade aí de ter solidez no seu negócio, que às vezes tem medo de algum problema trabalhista, você que tem medo de quebrar por conta de um problema trabalhista, ou de pegar um problema financeiro, né, por conta de certas normas da Justiça do Trabalho. Este programa é para você. Seja bem-vindo, assista, né? E hoje nós estamos aqui no Recorte Jurídico comigo, Marcelo Ide, advogado trabalhista, e eu trouxe uma presença aqui super fantástica, o empreendedor de Teresina, ele que é engenheiro, ele que é blogueiro aí, cheio de engajamento na rede social, com comentários, com curtidas, com encaminhamentos. Ele que é meu amigo pessoal, empreendedor do ramo da alimentação, está aqui para representar o ramo dos empreendedores da alimentação. Fabão, meu amigo, seja bem-vindo. Que massa, cara. Blogueiro, o povo vai pensar logo que eu tô no TikTok aqui. Prazer estar aqui com você aqui no Recorte Jurídico, ó. Gostei. Prazerzão estar aqui. E várias dúvidas minhas, né? E compartilhar também hoje aqui com nossos colegas empreendedores aí um pouco das nossas experiências, um pouco das nossas angústias e um pouco do que a gente passa também, poder dividir as soluções que a gente tem usado lá no nosso restaurante aí com teu público aí, cara, que massa. Muito obrigado aí pelo convite. Ah, pai, você é uma presença fundamental aqui no programa de hoje, pra gente estar podendo colaborar com esses empreendedores e ajudar aí para que a gente possa estar evoluindo esse mercado com mais solidez, com mais segurança jurídica, reduzindo aí os medos, aumentando as certezas, a lucratividade, né, e podendo expandir os negócios. E hoje, Fabão, gostaria de começar aqui que você me contasse seu caso prático, como foi que você idealizou o burger do Fabão, o que foi que você tinha de medo quando você foi começar, o que é que você pensava nos pós e contras antes de empreender. Cara, empreender é um salto no escuro, né? Não tem receita de bolo quem vai empreender. É difícil de tá dizendo passo a passo como que vai. Você planeja tudo, você tem que estar ali no estratégico, mas de vez em quando você tem que voltar ali pro tático, de vez em quando você tem que estar lá na base olhando no operacional e muitas dificuldades. Sempre tive medo, não é, de empreender, tanto é que eu sou um cara que já tenho 40 anos já, né? E só tem 5 anos que eu tô no ramo do empreendedorismo, que tô arriscando, que tô colocando a cara a mostra para todo mundo ver. A gente brincou aqui de blogueiro, de influenciador, mas há 5 anos atrás eu tinha 900 seguidores. Hoje a gente tem 60 mil seguidores. Hoje a gente está batendo em 30 dias mais de 1 milhão de impressões no Instagram. Orgânico então, e tudo. 9% patrocinado, o resto todo orgânico. Então é um número assim bem expressivo, não é? Então de 1 milhão, mais de 900 mil é no orgânico do que eu tenho. E não se constrói isso também da noite pro dia, ralando muito. Tenho muita ajuda de muita gente. Você é um dos caras que mais me incentivaram e me ajudaram, né? Nesses 5 anos de negócio lá do Fabão. E para ter solidez no negócio, para ter, de fato, saber se era o que eu queria, de fato, saber dos desafios, porque é muito fácil. Todo mundo acha assim, eu quero ser empreendedor, eu quero botar um negócio. Mas a gente sabe que a realidade do nosso país não é essa, né? A gente sabe que a grande maioria dos investimentos, a grande maioria das empresas, elas quebram com menos de 2 anos. Quebra vendendo, né? Quebra vendendo. A coisa mais triste que tem no mundo é tu ver o cara vendendo, teve que fechar. Diz, cara, por que ele fechou? Quebrou vendendo. Não foi bem orientado, né? Não teve orientação jurídica, não teve uma orientação contábil. E isso eu sempre tive muito bem definido e sou muito grato a Deus pelas pessoas que ele colocou no meu caminho nesses 5 anos aqui que a gente está empreendendo para ter ganhado essa força que a gente está tendo hoje lá no burger do Fabão. Bacana. E Fabão, nesse ambiente que tu vive com outros empreendedores, eu vi que tu tá participando aí de alguns eventos de alta performance, de gestão, bacana demais. Já vi você dando palestras para faculdades, né, de cursos de empreendedorismo, curso de administração.
Vi que você participa aí dos sindicatos patronais, de associação de bares e restaurantes, você bem relacionado sempre no meio, né? O que você tem de feedback aí dos seus colegas de profissão, outros empreendedores, em relação às maiores dificuldades dele para o cumprimento da legislação trabalhista? Quais são esses grandes gargalos que eles te relatam, os grandes medos deles? Cara, assim, são diversos medos, né? A gente tem participado nesse período de participado bem ativamente da Abrazel, que é a associação de bares e restaurantes que a gente tem aqui no Piauí. Tem participado de outros grupos também para ter network com outros empresários também. Acho que 15 dias atrás a gente participou do Expansão Empresarial com o Nilson, com a Marina. E o que a gente tem ouvido dos nossos outros colegas empreendedores, especificamente do ramo de alimentação, são dúvidas e dores que a gente sofre também, né? Tipo na contratação, na demissão, como demitir, por que demitir, se eu demitir de qualquer forma, quais os prejuízos que eu vou ter futuramente, quais os direitos que eu de fato tenho, quais os que eu não tenho, que tipo de contrato usar. É o que mais a gente tem o que mais a gente tem conversado e ouvido dos outros colegas empreendedores. O meu caso, especificamente, a gente já desenhou e o negócio já começou dessa forma. Muita gente até me indaga, Fabão, quem não conhece o burger do Fabão, o negócio funciona todo sábado, então só é um dia na semana, não é? Então é um outro tipo de contrato. Lá eu consigo fazer de uma maneira que é por diária. Tem negócio que já não funciona, já não é do mesmo jeito, já, né? Quando a gente desenhou isso há 5 anos atrás, até quis fazer por mais dias, nem foi por esses motivos, foi por motivo mesmo de rotina, de acompanhamento dos meus filhos. Quem empreende sabe que é uma das maiores dores que a gente tem é de não conseguir delegar muitas vezes, de ficar preso ao operacional, de não conseguir ter pessoas capacitadas no meio, e isso dificulta muito, né? Tu contratar pessoas erradas, não saber contratar, não saber demitir também. Então acho que é 2 dos maiores gargalos que o empresário, que o empreendedor tem, é não saber contratar e o outro não saber demitir. Inclusive, Famão, o processo de empreendedorismo, ele passa por um campo de experiência, né? Um campo de validação necessário, que infelizmente boa parte desses negócios que quebram com menos de 2 anos são empreendedores que são aventureiros. Eles, sem validar o negócio deles, eles vão e gastam todo o capital que eles têm com obra ou com contratação, ou investe de alguma forma errada, e não tem esse processo de validação que você está falando, né? De aprender a contratar, ver qual é o tipo de contrato de trabalho ideal para o negócio dele, né? Ver como é a melhor forma dele demitir. Por exemplo, hoje existe a figura do HTE, que é a homologação da transação judicial, que depois da reforma trabalhista acabou aquela obrigatoriedade de homologação em sindicato, homologação em Ministério do Trabalho, que antes era vista como uma obrigação, um peso, né, para a empresa, e hoje ela acontece de forma judicial e já passa a ser um benefício para a empresa passa a se resguardar, ter uma segurança jurídica, né, que faz, tecnicamente a gente fala, faz coisa julgada, né? Então quando você faz um acordo judicial com o trabalhador que está ali sendo demitido, você evita que após aquela situação ele venha a entrar com a demanda para que ele depois venha reclamar hora extra ou venha reclamar algum adicional de salubridade, como é muito comum acontecer, né? Então, são figuras jurídicas que o empreendedor precisa se resguardar, precisa se proteger e às vezes por uma falta de uma assessoria jurídica não consegue ter essa dimensão. E aí eu queria que você trouxesse aqui para mim, a todos que estão nos assistindo, o que é que você sentiu ou sente mais dificuldade aí na legislação, né? De cumprir, de atender esses requisitos da legislação trabalhista, explicar melhor como é que funciona isso aí no teu negócio. Assim, uma das maiores aflições no começo do burger do Fabão, ele caiu assim de presente assim, na minha mão, né? Eu sou um cara que tava, minha irmã Fabiana, vou dar até um beijo aqui pra ela aqui, pra Fabiana aqui, é um dos tratorzinhos que eu consegui criar lá
no Burger do Fabão pra mim. Inclusive, essa semana que a gente viajou, quem tomou conta lá do Burger do Fabão foi ela. E tomou maravilhosamente bem. Às vezes ficava angustiada as primeiras vezes quando a gente precisava. Mas dessa vez aqui e de várias outras ela consegue tocar, consegue fazer as contratações. Mesmo se a gente está dentro do negócio, dentro do operacional sempre. Então ela sempre me ajuda no estratégico e no tático. Quando foi para a gente criar o BDF, a Fabiana chamou e disse assim para mim: Fabão, eu quero fazer um negócio assim assado, a gente tem uma estação, vai ter um evento chamado Te Vejo na Ponte. Aí eu disse: não quero, vai dar muito trabalho, vou ter que levar pessoas para trabalhar, vou ter que levar parrilha, vai ter que ter gente para limpeza, vai ter que ter gente na churrasqueira, vai ter que ter gente na montagem, gente no caixa, vai dar muito trabalho isso aí. Na cabeça da gente era muito fechada para concurso público. Meu sonho era ser PRF. Na época eu estudava muito para concurso da PRF ou para algum outro concurso do nível superior, depois que formei em engenharia principalmente. E de uma hora para outra a gente foi para um evento e conseguiu vender 300 hambúrguer. E eu ganhei em uma noite o que eu demorava um mês para ganhar lá no meu concurso. E deu uma instalada de dedo, eu disse: eita, que massa. O cara no primeiro momento acha o máximo, né? Aí quando deu no outro sábado que teve de novo o Te Vejo na Ponte, era um evento que acontecia todos os finais de semana. Eu fiz de novo, show, e dinheiro caindo na conta do cara, o cara felicidade. Muito feliz. Quando aconteceu o quarto, eu vi que além dos benefícios, eu tinha um problema. Porque tinha caído muito dinheiro na minha conta e estava caindo dinheiro numa conta de pessoa física. E eu deixei misturar pessoa física com um negócio que eu já tinha. E eu vi que eu ia ter um problema. E nem todo mundo está preparado para isso. Precisa estudar muito. Você quer ser empreendedor, cara? Dica que eu dou também, ó. Estude. Não pode parar de estudar. Não existe empreendedor de sucesso, Marcelo, preguiçoso. Desculpe. É só o que eu vejo. O pessoal reclamando que quebra, que não sei o que. Meu negócio tá ruim. O cara é preguiçoso. Não acorda cedo, não dá exemplo. E eu não tô dizendo que ele tem que estar lá na parrilha, que ele tem que estar. Mas se precisar, ele tem que estar lá. Entendeu? E espero eu que não precise. Lá em casa eu cuido para que não precise de mim. Mas todo mundo vê que eu acordo cedo. Que cedo eu tenho feito minhas coisas. Que cedo eu já tô cuidando do que tem que ser cuidado. Resolvendo o que tem que ser resolvido. O que acontece? Se não procurar uma orientação jurídica, uma orientação contábil, você vai ter um problema grande. Um problema gigante. Então, tive a cabeça sempre muito aberta para isso. A gente contratou consultores, né? Tanto consultor para orientar a gente durante todo o negócio, formatação, quanto consultor contábil também para fazer a parte financeira. E não pode ser também qualquer consultor, porque hoje em dia todo mundo quer ser consultor, né? Eu sou consultor, o Nilson brinca que é, como que ele fala? Instrutor de palco, alguma coisa assim. Consultor de palco. De palco é o cara fala um monte lá na frente, mas o cara nunca teve lá no ralando, derramando suor lá, não sabe o que acontece na empresa de fato, entendeu? Então não adianta. A gente procurou pessoas que de fato tinha experiência com a empresa. Você abriu tua empresa com quantos anos, a primeira? A minha com 18. Com 18 anos. Hoje você tá com 30 e quanto? E 5. 35, ó. E detalhe, quando eu vim advogar, né? Quando eu vim advogar, eu já tinha 6 anos de OAB. Mas não advogava, né? Tinha outra atividade empresarial. E aí meu cunhado foi quem me convenceu nos últimos 3 anos, completou agora 3 anos, né? Meu cunhado me convenceu a advogar. Um abraço pro meu cunhado Eduardo, né? Tô aqui tô aqui por conta dele. E aí, que minha esposa relatou foi o seguinte: tu já fez quantas demissões? Eu disse: já fiz mais de 400 demissões. Minhas ou de outros empreendedores, né? Na época a gente fazia consultoria de negócio. Então, assim, após 400 demissões, né, eu convivendo naquela situação, vendo como era que fazia aquele desligamento daquele contrato, né? Não é desligar a pessoa, é desligar o contrato daquela pessoa com aquela empresa, a forma de falar,
a forma do afago não é simplesmente dizer, ó, você não está mais aqui. Você precisa explicar o porquê, o que que aquilo está acontecendo, o rendimento caiu, teve uma avaliação de resultado, a empresa está num momento complicado, está baixa de faturamento. Então, após todo esse procedimento, foi que a gente já tinha toda uma expertise de como demitir, quais eram as melhores formas para demitir, tanto uma forma psicológica, de ter um afeto, um rapport, de poder explicar para a pessoa sobre aquele encerramento daquela relação contratual, como também a forma jurídica, né? Seja fazendo um acordo judicial, um acordo extrajudicial, seja uma demissão por acordo legal, que foi criada aí desde 2017 e nem todo lugar utiliza, né? Algumas contabilidades não concordam, algumas empresas nem têm conhecimento sobre isso, né? Então, assim, foi depois desse período de experiência em todo que a gente pôde estar aplicando, e que aplicou, inclusive, com você mesmo. Diversas vezes. Eu acho que esses treinamentos foi o que fizeram o Bug do Fabão sair desses 900 seguidores, 1.000 impressões por mês, para 60 mil seguidores, 1 milhão de impressões por mês e ser conhecido. Foi a constância, foi a repetição, foi os treinamentos, foi saber como contratar da maneira correta, não é? Então, muito empreendedor não conhece o Temos Vaga, por exemplo, hoje, não é? Que dá de você fazer um filtro, mandar um abraço para uma das pessoas que mais me ajudou nesse entre período aqui, chama-se Floro. Poucas pessoas reconhecem o trabalho que o Floro tem aqui em Teresina, poucos empreendedores, até muitos desconhecem a ferramenta. Porque aí tem um detalhe, não é só o Temos Vaga. Lá você faz o anúncio, o cara vai anunciar que tem a vaga lá, você anuncia que tem a vaga, ele tem um banco de dados gigante. Quando eu anuncio que tem uma vaga lá para o meu negócio lá, vão aparecer, sei lá, em questão de um dia, vão aparecer 80 a 100 currículos lá interessado na vaga, mandando um WhatsApp, conversando. E muito empreendedor faz o quê? Pega qualquer um, né? Ah, tem a vaga, pois vamos aqui, tal. Não, cara, chama o cara lá para conversar, Fabão. Ele tem condição de ser garçom de fato? Vamos supor que a vaga é uma vaga para atendente, para garçom. Então lá vai ter dizendo qual é a experiência que o cara já teve. Aí às vezes aparece lá e o cara se apaixona de imediato porque viu que o cara já trabalhou em 10, 15 restaurantes. Isso é um sinal bom? Nem sempre é um sinal bom, né? Nem sempre. Qual foi o período que ele passou em cada restaurante desses? Né? Foi um grande período? Foi um curto período? Será que não tem algum problema por ele estar mudando tanto de empresa para empresa? Tu não conversou pessoalmente. Pegou aquele feedback ali com ele, né? Feedback com ele. Eu tava com um colega que foi na hora da entrevista. O cara tava vindo de N problemas com outros colegas. Pô, mas ele já sabia pelos outros empreendimentos que ele já tinha passado. Dava para saber que ele teve esse tipo de problema. Que ele criava problema dentro do... Então o cara às vezes vende muito. É um cara que pode ser até bom de papo, de lábia. Com o cliente ele pode estar até aparecendo de uma determinada maneira, mas ele está te prejudicando com o resto da equipe. E aí, vale a pena manter o cara que está prejudicando? Vale. Mas esses treinamentos são para quê? Essa constância nas semanas são para quê? Cara, faz uma conversa olho a olho com o cara, vale a pena manter, né? O combinado não sai caro. Ó, pode anotar essa aqui, viu? O combinado não sai caro. Então senta com o cara aqui, ó. Combina. Ele falhou naquilo ali que tu tava desejando dele? Conversazinha de olho a olho aqui. Sentou aqui só os dois. Ter sempre aquele cuidado de não estar expondo também, que isso é desnecessário. Mas sentou os dois aqui, ó. Qual é o funcionário que tá tendo problema? Às vezes as meninas identificam para mim através das ferramentas que a gente tem lá. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais delas. Mas elas identificaram que eu tô tendo aquele problema com aquele determinado funcionário, chama ele para dar aquela conversada. Vai no olho. Fulano, aconteceu isso. Olha aqui pra mim aqui, olha. Chama ele, levanta e tirou a vista. Vamos olhar aqui, vamos combinar. Se acontecer de novo, você é um cara que é excelente. Que traz muito benefício aqui pra empresa e tal. Mas se acontecer de novo, é a minha função aqui, né? Normalmente não é nem eu que faço isso mais não. No começo sempre foi muito. Hoje eu já tenho um líder
para o salão. Quem cuida é a Fabrícia do salão. Eu tenho um líder para a cozinha, que é a Sara. Então, se tiver qualquer problema com as meninas da cozinha, com as montadoras, tem que resolver com a Sara. Se chegar para vir me procurando, é o que mais acontece nas empresas, né? É fuxico, não sei o que. Você não tem que estar preso com esse tipo de coisa. Não, você já falou com a líder do setor? Já? Falou? Beleza. Pois se ela não falou ainda, vai lá falar primeiro com ela. Ela vai vir e vai me trazer o problema depois. Combinado é esse. Deu certo, deu. Não deu, infelizmente a gente vai ter que procurar resolver a situação e você não vai poder mais continuar com a gente. Combinado? Foi. Beleza. Deu na outra semana, o cara errou de novo. Chama ele pra conversar. Marcelo, eu gosto demais de você. Cara, tá tudo bem? Tá. Gosto demais de você, cara. Mas você sabe que o combinado não sai caro, né? Infelizmente você não cumpriu o que a gente combinou. Gosto demais de você. Eu sei que você pode estar passando problema que você estiver lá. Mas as minhas líderes aqui de setor, todas estão sabendo que a gente tinha um problema e elas vieram me cobrar que eu resolvesse o que eu prometi para elas. Eu vou ter que estar desligando você da empresa, infelizmente. Viu? O cara não vai poder dizer nada, porque ele não cumpriu o que ele prometeu para você, não estava combinado. Então, combinado não sai caro. Ramon, pegando um gancho, né? Vejo aí que é muito focado na cultura organizacional. Acho que é um ponto importante em tratar a cultura organizacional, sobretudo no mercado da alimentação, que tem uma rotatividade alta. É muito comum, né, em vários restaurantes, ter um rodízio muito grande de colaboradores, né? Como é que e a gente, como cliente, eu percebo que tem uma cultura muito forte. Lá no Burger do Fabão, eu vejo que lá vocês têm um sentimento de família, que, né, até porque muitos são famílias mesmo, né? Hoje, a equipe hoje conta com quantas pessoas trabalhando e como é que tu conseguiu estabelecer esse processo de cultura organizacional lá? Cara, hoje a gente tem 20 pessoas lá hoje no negócio. O modelo de negócio me permite isso, não é? Por funcionar só. Não é todo restaurante que Não tem é 20 tudo. pessoas trabalhando, viu? Não é tudo. Hoje a gente tem 6 garçons, tem 4 comin. Nos primeiros finais de semana do mês ou quando vai ter algum evento, a gente chega a ter 10 garçons. Quando é uma data como o Dia das Mães, como o Dia dos Namorados, a gente tem que dobrar a equipe. A gente já sabe disso. Não é todo negócio que está preparado para esse tipo de atendimento. Desses 20, Marcelo, eu acho que 14, se eu não me engano, que fizeram diária semana passada, já tem mais de um ano que faz diária lá comigo. Então, a gente repete pouco. Por quê? Porque a gente consegue filtrar e a ideia é que manter as pessoas com a gente lá do lado que acreditem nos mesmos propósitos que a gente acredita. Para me fazer esse filtro, eu tenho que fazer treinamentos. Eu tenho que repetir a mesma mensagem sempre. E ele tem que entender essa mensagem. Eu não posso botar o Marcelo para ser o líder do salão sem o Marcelo entender como que funciona o meu salão. Então, toda semana, repetidamente, toda semana a gente tem treinamento com os garçons. Toda semana é a mesma conversa. Então, se tiver um novo, os outros 6 vão ouvir a mesma história. A mesma história. Se tem um novo, quem vai contar a mesma história para os outros novos é os antigos. Então, faz questão de estar inserindo os antigos dentro daquela história. A gente tem um tripé lá no Fabão. Se vocês estiverem olhando, não sei se consegue ver aqui, dá um zoom aqui na logomarca. Ela vai para um diferente que... Vou colocar o zoom aqui na logomarca. Ela vai para um diferente que puxa para um F, ó. Tá vendo? E esse F aqui, ele é um tripé. Quando ele foi desenhado, quem desenhou foi o Luiz Vasconcelos, que é um super consultor, já fez vários treinamentos no ramo alimentício aqui, tinha alguns programas e produtos dele aqui na época do Clientes Perpétuos que ele fez essa logomarca. E a pessoa que me disse que estava na hora de mudar a logomarca, inclusive, foi você. Quem dizia era só o Caju, tinha o nome Fabão e tal. E disse, Fabão, já está na hora de mudar, de procurar um profissional para mudar a mensagem e levar. Porque não é um desenho, né? Uma logomarca, ela traduz todo um propósito de uma marca, ele tem toda uma identidade visual, identidade de mídia.
né? Tu tá aqui hoje, anos depois, falando sobre a logomarca e contando teu propósito do tripé do diferente. O tripé desse diferente que puxa para um F, muita gente quando vê pensa que é de Fabão o F. E não é de Fabão. O F ele é 3 coisas. Ele é fé, família e força. Então, ao redor da logomarca aqui tem escrito várias vezes assim, ó. Não é pão com carne. Não é pão com carne. Não é pão com carne. Essa mensagem eu passo todo sábado para todos os meus colaboradores. Se tu perguntar para qualquer um deles, eles sabem a mesma mensagem. Meus filhos têm 11 anos a Maria Flor e 12 anos o João Marcelo. Mandar um beijo, papai ama vocês aqui também. Se tu perguntar para os dois, desde que começou o negócio, quando a Maria Flor tinha 6 anos só, 6 anos, se tu chegar para Maria Flor, que tem 11, e tu perguntar, Maria Flor, o que é esse F aqui da logomarca aqui de vocês? Ela vai te dizer que é de fé, família e força. Ah, Maria Flor, não é hambúrguer não, lá não é churrasco não. Aí ela vai te dizer, não é pão com carne. Nunca foi pão com carne. Então a gente tem uma mensagem que a gente tem que passar para os nossos clientes. E essa mensagem tem que estar muito clara para o nosso colaborador. A gente consegue fazer isso e criar essa cultura forte, como você falou, toda semana. Fazendo o nosso momento, antes de começar a operação começa às 6 horas, abre 6 horas abre o iFood, né? E a gente começa e o salão 6h30, a gente abre a parte de mesa lá e as parrilhas já estão ligadas desde 4, né? 5 horas tem esse momento da gente conversa. 5 da tarde, sagrado, tem nosso momento de conversa. Só começa a operação depois desse momento de conversa, que não deixa de ser um treinamento, onde é falar das mesmas coisas, chama a equipe da cozinha, se conversa com a equipe da cozinha, chama a equipe do salão, conversa a mesma conversa com a equipe do salão, eles sabem o que eles vão vender. Se ele não souber o que ele vai vender, como que ele vai vender? Se ele não sabe o porquê ele está ali, não tem sentido dele continuar contigo. Eu acho que é um motivo da grande maioria das empresas terem funcionário desmotivado. Eles não sabem por que eles estão ali. Muitas vezes nem o empreendedor sabe. E aí muitas vezes ele acha que é o dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência desse trabalho, da missão que ele é designado a cumprir. Da missão. Muitas vezes eu não enxerguei isso. E muitas vezes eu cheguei para você já. Muitas vezes angustiado, dizendo que não queria mais. Ah, essa semana eu não vou abrir, Marcelo. Essa semana eu vou viajar, eu mereço viajar. Muita gente acha assim, né? Ah, porque eu mereço e tal. Cara, hoje a gente tem um network, a gente tem, não é nem um network, a gente tem um stakeholders aqui ao redor do Burger do Fabão. São várias engrenagens aqui. Então, se eu não abrir hoje, eu tenho um problema com o meu fornecedor de carne, que vai estar deixando de vender a carne dele. Eu tenho um problema com o meu fornecedor de pão, que vai estar deixando de vender o pão dele. Eu tenho um problema com o cara do carneiro. Eu tenho um problema com o cara, entendeu? Com o cara da rota, com o entregador. Eu tenho um problema com meus garçons que não vão estar faturando 10% dele e vão deixar de comprar na vendinha lá de perto da casa deles. Então eu tenho uma série uma cadeia financeira. Uma cadeia financeira que vai estar sendo quebrada se eu não cumprir a minha missão. Então eu tenho uma missão. Cada empresário que tem hoje, ele tem uma missão. Então ele não pode fazer isso sem orientação. Sem orientação contábil, sem orientação jurídica. Porque se ele tiver uma cultura forte, mas ele não tiver organização, desculpe, meu irmãozinho, mas você vai quebrar. E nesse puxando um gancho aí mais uma vez, né? Queria saber de você, o que a tecnologia te ajudou, qual é a tecnologia que tu utiliza lá, quais são as ferramentas que a gente estava falando há pouco, né, que você utiliza para poder te ajudar no cumprimento dessa legislação trabalhista, porque quando a gente fala de cumprir legislação trabalhista, alguns empreendedores pensam só na carteira assinada, mas a legislação trabalhista tem o assédio moral, a forma como vai ser demitido, a dispensa discriminatória, então o funcionário tem que saber por que ele está sendo demitido, né? Tem a hora extra, quando é que vai incidir, quando é que não vai, a responsabilidade se aquele entregador sofreu um acidente de trânsito, né? Entregando um hambúrguer,
quem é a responsabilidade? Existe uma responsabilidade trabalhista? Não tem, por quê? As ferramentas que tu utiliza, né? E por que tu utiliza, se recomenda? Eu vou começar pelo porquê, né? A gente tem toda uma responsabilidade, né? Quando a gente vai abrir um negócio. Acabei vou reforçar o que eu tinha falado. Então é todo um ciclo, é toda uma cadeia que vai depender daquele fluxo financeiro. E desde que começou o BDF, quando a gente fez a primeira vez, que vendeu muito, e quando a gente começou o delivery, que estava entregando muito, minha irmã chorou para mim. Foi uma das dores que ela teve. A Fabrícia, quando terminou a operação, ela chorou. Porque ela estava anotando todos os pedidos na mão, de um por um. Pegando um papelzinho aqui, anotando. E os papéis que caiu no varal, uma coisa é tu anotar 5, 10 pedidos no varal. O BDF 80. tinha semana, era 80. 80 pedidos, 80 cada um com pedidos, vários sanduíches. Tu fazer isso no braço, anotar 80 endereços para entregar diferente. É uma responsabilidade grande, porque às vezes tu acha assim, mas se não entregou, não entregou. Cara, tem uma pessoa lá do outro lado que se programou, que fez uma mesa. Meu cliente é assim, cara. Faz uma mesa posta para comer mesa hambúrguer. posta para comer os hambúrgueres lá, entendeu? Ele se preparava e tal, se programava para um horário X. Aí um hambúrguer era para chegar às 7, chegar às 10 horas. E ela saber que às vezes foi a responsabilidade dela que deixou o papel cair ou que anotou o endereço errado ou alguma coisa. A gente viu necessidade de implantar tecnologia. A gente saiu de entregas que demoravam 2 horas para ser entregue 1h30, 2 horas, para conseguir entregar em meia hora, em 20 minutos. Principalmente no meu raio de 2 km, que sempre teve muito. Claro, o primeiro programa que a gente usou foi o Cindy, que era um binário. Colocava 1 para uma coisa, 2 para outra coisa. Fabão, tu quer ao ponto ou bem passado? 1 para o ponto, 2 para bem passado. No celular lá no WhatsApp. E tu ia conversando no WhatsApp com um robô, não é? Aí ele pedia, escreva seu endereço. O robô pedia, aí tu escrevia o endereço. Ficava tudo registrado. Quando dava no final, ele me dava um banco de dados, né? Com nome, telefone, endereço. Eu sabia a quantidade de hambúrguer que o cliente queria, se era ao ponto, se era mal passado, se era bem passado. E eu começava a ter dados dos clientes e começava a poder ter dados. Eu só mudei do Cindy, já respondendo a tua segunda pergunta, eu só mudei do Cindy para o Consumer, que é o que a gente usa hoje, quando eu comecei a ter necessidade do salão. E o Cindy não comunicava o meu delivery com o salão. Então eu comecei o negócio na pandemia, era só delivery. E a pandemia, quem teve esse estalo na pandemia de saber que a tecnologia ia te ajudar, tanto na parte trabalhista, quanto na parte contábil, principalmente. Você que é empreendedor, muitos negócios quebram porque o cara não tem controle financeiro. Ele não tem dados financeiros do que ele tem que declarar corretamente. E às vezes ele se perde, não por querer, muitas vezes por não saber de fato. Às vezes ele até quer declarar certo, mas tá achando que tá fazendo uma coisa certa e tá fazendo errado porque tá recebendo números errados. E tá entrando na maquininha hoje, o que entra na maquininha, meu irmão, o governo já sabe, já é imediato. O que entra na tua conta, não tem como tu esconder do governo o que entrou e o que saiu, não é? E então, aí a contabilidade tá aí para poder dizer o que é cada faturamento, se aquilo dali é de taxa de entrega, se é de 10%, ou se é de bebida ou se é de comida, né? Vai ter uma tributação diferente. E muitas vezes muito alta. Às vezes, quando tu vai estar falando de um volume de R$100, de R$500 de venda, de R$1.000 de venda, é uma coisa. Quando tu vai para um volume de 15 mil de venda numa noite, de 20 mil de venda numa noite, o prejuízo que tu tem financeiro, se tu tiver colocando uma coisa que era tributação de bebida, tu tá colocando uma de comida... É altíssimo. É altíssimo. E quando soma do ano inteiro, né? Aí às vezes tu vai somando ali um pouquinho no ano inteiro, dá para comprar um carro, muitas vezes, viu? Dá. Muita empresa aí dá de comprar um carro. A gente mudou para o Consumer. Falando em tecnologia, o Consumer é uma das coisas que ele mais me dá e não é a cor do outro mundo. Muito empreendedor acha assim, é muito caro, eu não vou ter... vou pedir até desculpa pelo termo aqui, mas a gente brincava muito e dizia assim, rapaz, isso aí vai sair na urina. Brincava muito.
faz um investimento que isso aí vai sair, vai diluir aqui no grosso aqui, muito fácil. Vai diluir, porque a tua venda vai aumentar por causa disso, né? Hoje eu tenho um programa que ele controla salão e delivery e funcionário. Todo funcionário que chega lá, ele vai cadastrar o funcionário. Eu tenho... É como se tu estivesse pilotando um avião e tu tá lá no ar, tu tem que saber. Como é que tu vai saber qual a altitude que tu tá? Quantos pés tu tem que descer para tu fazer um pouso bacana? Tu tem que olhar onde? No teu painel, né? Então eu tenho o consumo, ele me dá um dashboard, me dá uma série de indicadores que são extremamente necessários. Tu tá num carro, tu quer sair daqui de Teresina, quer chegar lá em Parnaíba. Tu tem que saber que quantidade de combustível tu vai precisar para chegar lá. A mesma coisa tu tem que saber quanto que tu tem que vender para chegar ao final do mês. Quanto tu tem que vender para pagar essa quantidade X de contas aqui que tu tem, não é? Quantas pessoas vai precisar contratar para poder ter a venda que tu quer na divulgação que tu vai fazer, né? Por que que o Marcelo mês passado vendeu 10 mil e esse mês aqui só vendeu 3 mil? Chama ele para conversar e saber o que tá acontecendo no aspecto pessoal dele. Se eu não tiver um programa para controlar isso para mim, eu vou saber fazer isso no braço, venda por venda. Com um colaborador, faço. Com 2 colaboradores, faço. Com 20 colaboradores, eu tenho condição de manter. Não é mais estratégico isso. Então, do estratégico da tua empresa, dica aqui do Marcelo aqui e do Fabão. Vá atrás de um programa. Vá atrás de ferramentas que lhe auxiliem nessa tomada de decisão. Porque se você não tem indicadores, tem aquela história, né? Para quem não sabe para onde é que vai, qualquer caminho serve, né? Mas muitas vezes esse caminho vai dar num lugar errado. Não é? Muitas vezes. Pode até dar sorte de ir no caminho correto. Aí muita gente se reclama, mas meu negócio não tá bacana. Mas meu negócio não... Eu tô olhando lá, eu vendo, minhas vendas continuam no vermelho. Cara, tu tá controlando como? E lá no teu sistema, no caso, tu consegue controlar quem tá vendendo mais, quem vendeu quanto, quem produziu quanto. Se eu quiser, por exemplo, saber a questão do financeiro, do que ele recebeu, o caixa, ele anota lá a saída do dinheiro pro diarista fulano de tal. Se eu baixar lá o relatório e quiser saber, por exemplo, o diarista trabalhou o ano inteiro, 2023, todos os pagamentos que foram feitos para ele, tu tem lá essa informação, esse relatório? Inclusive, é a maneira que eu uso para motivar eles na venda. Não adianta você achar que você vai ganhar sozinho. É uma das maneiras que eu motivo eles, é com esse controle. Ele tem acesso, ele sabe quanto é que ele vendeu, ele sabe quanto é que o segundo colocado vendeu, ele sabe quanto é que o terceiro colocado vendeu. Uma gestão à vista. Ele sabe quanto é que o último vendeu e ele sabe quem é que ganhou mais e quem ganhou menos. E ele se pergunta por que o Marcelo ganhou mais e o Fabão ganhou menos esse sábado aqui. O cara tá aqui, o Marcelo vendeu 8 menus degustação, você só vendeu 2. Ah, mas eu vendi muito. Beleza, mas o Marcelo vendeu 8 menus degustação que tem um ticket médio muito maior. Então, às vezes você vendeu hambúrguer, você vendeu muito, mas vendeu produtos de... errado. De ticket baixo. De ticket menor. Então, isso permite até essa reunião de feedback, tanto individual quanto coletivo, né? Porque às vezes esse trabalhador, ele tá tendo muito trabalho e pouca estratégia. Ele tá atendendo muita mesa, pelo que eu tô entendendo ele tá atendendo muita mesa, mas ele está atendendo essa mesa de forma não qualitativa, né? Tá tendo pouca qualidade nesse atendimento, não tá explicando como é que é o produto maior ticket, por isso que talvez não venda esse produto maior ticket. É isso que tu tá... Mais ou menos isso que eu tô tentando explicar. Se tu não tiver um indicador pra tu mostrar pra eles... Ele não entende, ele não acredita. Tu me perguntou no bloco anterior sobre cultura, né? Cultura é isso. É toda semana você mostrar pra ele o que ele tá fazendo. Qual resultado ele tá te dando. Vou repetir de novo, combinado não sai caro, não é? Se tu não tiver essa reunião aqui, olho a olho com ele, não tiver lá na parte, não é que você tem que estar no operacional o tempo inteiro, mas quando precisa você tem que descer para o operacional, você tem que saber, poxa, o Marcelo é um cara que sempre me rendeu 10. Hoje ele só tá me rendendo 3. Tu tem que ir lá conversar com o cara, saber por que foi, não é?
Eu já tive problema com um colaborador que tive que chamar ele para conversar, porque eu sabia que o cara valia a pena eu dar uma conversada. E ele tava com um problema familiar. Como que eu ia ajudar o cara se eu não chamar o cara para conversar? No olho. Se eu não der essa oportunidade. Eu prego muito e eu prezo, e eu disse que um dos pilares, dos 3 pilares maiores, é família. O cara tá com problema dentro da família dele. Ele me chama, eu tenho que ver como é que eu posso ajudar. E eu tenho 2 casos. Eu posso ter só 2 resultados, não vou ter 3, eu vou ter só 2. Ou você vai conseguir resolver e ajudou e o cara de fato quer. E ele vai voltar vendendo não mais 10. Ele vendia 3, vendeu 3. Ele vendia 10, passou a vender 3. Tu ajudou o cara se sentiu parte daquilo ali. Se sentiu parte da tua marca, do teu negócio. Ele vai voltar te defendendo em todo lugar e te defendendo dos outros colaboradores. Não vai vender mais só 10, não. Ele vai vender 15, 12, 15. Entendeu? A outra possibilidade é ele de fato não tá nem aí pra não ter entendido a mensagem. Ele mesmo pede pra sair, ele mesmo Ele mesmo sai. vai pedir pra sair, como já aconteceu. Como já aconteceu também. Aí entra aquele diálogo de novo, que é uma das maiores dores que a gente empreendedor tem. Tu vai saber demitir o cara? Tu pode demitir de qualquer jeito? Não pode. Eu posso simplesmente... Ah, pois sai. Acabou. Nem Não, gritar, nem ser grosseiro. Ele tem que saber por que ele tá saindo. Não é aquela história que eu disse. Vamos aqui combinar, ó. Aconteceu isso, aconteceu esse outro problema. Queria que você assinasse aqui, ó. Você vai continuar aqui com a gente, cara. Eu tô de braços abertos. A empresa tá de braços abertos para fazer você voltar a ter essas mesmas atividades que você sempre teve. Mas eu tô deixando claro para você que se você descumprir o que a gente acordou, se você continuar tendo os mesmos comportamentos com os outros colegas de trabalho, eu queria só que você assinasse aqui para poder deixar claro que eu vou ter que lhe tirar. E não é porque eu quero. A escolha não é minha. A escolha é sua. Só tem essas 2 possibilidades. A gente tratou aqui muito dos casos de garçom, né? Mas como você começou no delivery, né? Na época de auge de pandemia e tudo, e eu mesmo presenciei você ter quase que 20 motoboys. Uma vez eu cheguei lá, contei moto, faltava perder a conta de tantas motos, né? E hoje a realidade já não é essa, né? Hoje o teu maior atendimento é no salão, né? Como foi que foi essa transição e ainda no tópico de ferramentas, quais foram as ferramentas que tu utilizou para essa migração aí, essa gestão de entregadores, né? Que costuma ser algo conflituoso, porque tem a pressa, aí tem o trânsito, aí erra endereço, o trânsito é estressante. Como é que tu consegue fazer essa gestão aí de entregadores? Num primeiro momento, lá a gente começou na pandemia, não foi antes da pandemia e nem foi no meio da pandemia. A gente começou em março. A pandemia começou dia 20 de março. A gente começou na última semana de março. O delivery. O estalo que deu, caiu na mão. Muita gente com medo de contratar pessoas e o que aconteceu com a maioria dos empreendedores foi que eles ficaram paralisados, né? Quem não teve a perspicácia de contratar motoboy, de fazer um treinamento e colocar cultura na cabeça dos motoboys, teve problema. E a grande maioria fechou as portas durante a pandemia. Quantas empresas a gente não viu fechando as portas na pandemia? E se reclamando, porque não entenderam que o jogo tinha mudado. E você tem que estar antenado o tempo inteiro, não é? Não tem receita de bolo, ela mudou para delivery. De repente, não, abre o salão de novo. Aí já mudou, o delivery já cai, já tem salão. E tu não tinha salão, o que tu tem que fazer? Tem que se adaptar pro salão. Aí de repente, na hora que tu tá se adaptando pro salão, volta pro delivery de novo. Aí tem que chamar o motoboy de novo, né? Aí o que aconteceu muito comigo? Eu sempre fui muito bem orientado. Tanto na minha parte contábil quanto na minha parte jurídica. Você sempre auxiliou a gente perfeitamente. Não, cara, olha, dica massa aqui do Fabão. Não contrate. Primeiro, contrate um consultor. Mas a mais importante é não contrate qualquer consultor. A dica importante. Contrate um consultor. Mas uma dica mais importante ainda é não contrate qualquer consultor.
Às vezes você vai contratar um consultor que ele tá lá só para lhe orientar e ele não tá nem aí para o que tá acontecendo com o resultado da empresa. Ele tá aí para o que tá entrando no bolso dele. Assim, ele fala, se você vai fazer ou não, ele não se importa, né? Não Você se tem que, importa. eu até complementando, né? Então, qual consultor contratar? Se for para eu fazer essa recomendação, eu digo, contrate um consultor que toma a sua dor para ele. O seu consultor, ele precisa sentir a sua dor e precisa agir no seu negócio como se o seu negócio fosse o negócio dele. Essa seria a minha dica para contratar um consultor contábil, trabalhista, financeiro, de negócios, de venda, seja qual for o ramo de atuação. Minhas consultoras contábeis, inclusive, mandar um abraço aqui para Maiana e para Janara aqui, foi você que me indicou também. Elas não são só consultoras da gente, contábeis. A gente criou um vínculo de amizade por conta disso, por conta que elas se preocupavam também com a gente. Elas iam uma vez por semana, a gente tinha reunião nossa de avaliação. Elas olhavam o desempenho da gente. Quando tinha alguma coisa muito errada, elas chamavam lá no escritório, olha, isso aqui não tá, isso aqui diminuiu. Por que que diminuiu? O que que aconteceu? Vamos olhar aqui o que que aconteceu para ter diminuído essa quantidade. Então elas sempre tomaram muitas dores da gente para elas também. E é isso que foi um dos fatores determinantes para o sucesso atual do BDF, porque elas tomavam o seu negócio como se fosse delas, elas sentiam a sua dor, né? Hoje, você tem que ver uma contabilidade que ele vá em loco, que ele chame você para conversar, que às vezes existe um distanciamento entre o contador, o advogado e o empreendedor. E quando isso acontece, tem uma forte tendência do negócio dar errado. O negócio dar certo, é preciso se unir, setor contábil, jurídico e empreendedor. Precisa tomar as decisões certas no momento correto, avaliar os riscos, os resultados. Né? Soltar aqui uma polêmicazinha aqui, fuja daqueles contador que é só para imprimir boleto para você, viu? Oh. Fuja, que é um problema. Pode esperar que pode não estar dando problema hoje, mas o problema vem. Para mim, eu já peguei já. Fuja de contador que só faz gerar boleto para você, que não se importa com você. Que não te liga para saber como é que tá teu negócio, que não vai lá conversar com o teu funcionário. Tem alguma coisa estranha, cara. Se tá só o boleto chegando, tu pagando o boleto, tu pode ir atrás. É o que eu tô falando. Tu tem que ter ferramentas, tu tem que ter indicadores. Hoje o meu programa me dá indicadores contábeis também, que elas têm. Elas têm a possibilidade de me orientar, de olhar o dashboard e de dizer, cara, isso aqui não tá legal, esse gráfico, dá da gente melhorar aqui. Esse produto aqui, deixa eu dar uma olhada. Fábio, eu acho que esse produto aqui tá lançado no lugar errado. Tá sendo tirada a nota aqui no lugar errado. Até revelar algo do seu negócio, né? Discussão sobre CMV. E diz assim, o CMV tá alto, né? O custo da mercadoria tá alta. Mas por que ele tá alto? É porque tá comprando caro? É porque tá botando muito na porção? É porque tá vendendo barato? Então são fatores que alteram o CMV, que a contabilidade foi quem te orientou naquela época que a gente vivenciou isso aí, né? E aí a decisão, quando teve da tua estratégia lá, foi, o meu negócio é assim, eu não vou reduzir a quantidade das porções, né? Eu não vou mudar de fornecedor para ter um fornecedor de baixa qualidade, não foi? E aí, então a solução seria, não vou reduzir a quantidade de funcionários, a gente pode até voltar isso aí, contar a história por que tu tem mais funcionário do que tu precisa, e aí a solução que a contabilidade botou disse, olha, 1 mais 1 é 2, né? Tem que aumentar o preço, e aí as pessoas dizem assim, mas o hambúrguer do fulano de tal é tanto, e por que o teu tu consegue vender por tanto, né? E a história é porque não é pão com carne. Não é. Muitas vezes tu vai num restaurante mais chique, com as cadeiras mais caras, com as mesas mais caras, e quando acontece um problema contigo, tu não consegue ninguém para resolver teu problema. E eu não tô falando que é eu. Hoje qualquer funcionário meu lá sabe disso e sabe que tem que... A missão da gente é resolver o problema do cliente. A missão da gente é resolver o problema do cliente. É quem paga o meu salário, é quem paga o salário do meu colaborador. É o cliente. A gente tem que resolver o problema dele. Ele tá ali para ser bem tratado. Ele tá ali para voltar, Marcelo. Não adianta eu querer cliente novo toda semana. Eu tenho 5 anos de negócio. Meus clientes retornam.
pro meu negócio? Por que que o cara sai lá do Alphaville? Por que que o cara sai lá do Aldebaran? Por que que ele sai lá do Terras? Por que que ele sai da Zona Leste para ir lá pro Disseu? Do extremo do Mocambinho para ir pro Disseu, Eu, para comer um eu sanduíche. tenho um cliente e falo o nome dele aqui abertamente aqui. Quem conhece sabe, uma vez por mês o Donizete vem aqui em Teresina para comer. Ele vem de Miguel Alves. Ele vem, janta e volta na mesma tirada lá para Miguel Alves. É o programa dele do sábado, né? Ele tinha um sábado por mês. 110 quilômetros daqui para Miguel Alves. E ele vem, passa o dia na visita à mãe dele e tal, vem pro BDF, janta, depois volta para Miguel Alves. Então não é a distância, não é o... Eles sabem que eu vou estar lá e eles sabem que eu não vou estar lá no operacional. Eu vou estar lá para resolver o problema deles. Se tiver qualquer problema com eles, com os filhos deles e com a família deles, com a esposa, com a mãe que muitos deles levam, eles sabem que eu vou estar lá para resolver. Fabão, já estamos chegando próximo ao fim. E aí eu queria que você falasse, ao que a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre o como e o porquê de você ter mais pessoas trabalhando do que a tua operação precisaria, se a gente comparar com a quantidade de mesa de outros restaurantes, por exemplo. A gente vê que um atendente, né, em certos restaurantes fica para 6, 8 mesas, e lá no BDF tu falou que eram quantas mesas por atendente? Chega a ser? 4 no máximo. Não dá conta o cara de atender com o salão lotado mais do que 4 mesas bem. Ele dá atenção para mais do que isso bem. Ele vai chegar, vários deles vão chegar para você e vão dizer, mas eu dou conta. Não, mas deixa só a gente. E ele vai ganhar muito mais, porque o 10% ali vai para ele, né? Então a intenção dele muitas vezes é essa. E eu tento colocar isso, é um dos pontos fortes da gente, da cultura, de repetir para eles, nesse treinamento que a gente faz com eles lá todo sábado, é de colocar para eles que se o cliente não vai bem atendido, ele não volta. Então ele tem que dar atenção, ele não pode sair do pé da mesa. Quem tem que estar indo buscar refrigerante, tem indo buscar uma tábua, buscar alguma coisa, fechar uma comanda, é o comim. É o auxiliar que tiver lá na hora lá para eles lá, entendeu? Ele tem que estar lá exclusivamente para dar atenção pro Explicar cliente. o que é o prato, para quantas pessoas serve. Tem um briefing que a gente faz, tá por escrito, não é? Padrão. Isso foi a minha irmã Fabiana mandar mais um cheiro para ela de novo aí, merece. Ela tem esse processo escrito, ela veio o POP, né, que é o procedimento operacional padrão. Então o garçom, quando ele chega lá para atender a primeira vez, já tem por escrito para ele lá a cultura da empresa, o que esse F aqui simboliza, esse diferente, nossos princípios, o propósito, nossos valores. O garçom sabe que ele tem que dar boa noite, ele sabe a sequência dos pratos. Se ele não souber explicar o prato, eu vou jogar pro Marcelo. Se tu chegar num local e o garçom não souber te explicar o que é aquele prato ali, tu volta para aquele lugar? Não, pode pedir por fome, mas não volta. Tu não volta. Pedir, tu pode pedir, mas tu não volta. O cara não sabe o que é que ele tá vendendo. É um dos pontos lá de critério de quando a gente vai fazer a contratação. Tu sabia que é esse? Eu entrego o cardápio pro cara. Cara, tá aqui o cardápio, leva. Aí ele leva o cardápio. Tu vai voltar para me vender. Se ele não conseguir me vender, ele não serve para ficar lá em casa. Se ele não conseguir me atender, porque eu quero que eles atendam meus clientes da mesma maneira que eu gostaria de ser atendido nos restaurantes daqui, que infelizmente não é realidade. Não é realidade, porque a cultura é fraca. A cultura da grande maioria dos restaurantes daqui é fraca. Não se preocupam tanto com a cultura. Eu estava falando com 3 colegas, com a Lorena Dais, que é do Piancó, e com o seu Edson, lá do Fagulhas. E ela dizendo que ela disse, Fabão, foi fazer o aniversário do Piancó, né? De 3 anos do Piancó, que é um dos restaurantes mais renomados, a Lorena, Masterchef, super conhecida. E ela dizendo que quando foi convidar eu e o seu Edson para fazer um jantar, e o Murilo também, para fazer um jantar a 8 mãos, aí eu fiquei com as entradas, seu Edson ficou com
um outro prato, ela ficou com o prato principal e o Murilo com a sobremesa. Quando foi para ela desenhar, ela disse que tinha que escolher, que era um momento especial para o restaurante e queria chamar pessoas especiais que acreditassem nas mesmas coisas que ela. E o que a gente vive em comum? E que não é a realidade da grande maioria dos empreendimentos daqui de Teresina. É que a gente é da cozinha, a gente ama cozinhar, mas a gente também toma conta da parte administrativa. Né? Diferente da maioria. A maioria do empreendedor do restaurante não é assim, né? E muitas vezes ou é um ou é outro. Ou ele só tem o dinheiro e faz só o investimento e não está tão preocupado com a cozinha, com o que ele está servindo, com os insumos, com a cultura, com a missão, visão, valor. Ou muitas vezes ele é só da cozinha e não está preocupado com a parte jurídica, contábil. Vai quebrar do mesmo jeito, né? Então é uma engrenagem. Você tem que fazer esse equilíbrio. Você me perguntou de futuro. Eu acho que quem não tiver preparado para isso tá fadado a quebrar, a fechar as portas. Quem não tiver preparado para se adaptar, para ter um bom consultor jurídico, para ter um bom consultor contábil, para ter um bom consultor de negócio, tá fadado a fechar as portas. Tá fadado. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, porque sem você ter um direcionamento, o avião vai cair, o carro não vai conseguir chegar daqui em Teresina, em Parnaíba, porque você não viu que a gasolina não era o suficiente para chegar lá, né? Eu tenho uma brincadeira que que é um consultor que orientava a gente também em alguns cursos que a gente fez, que é o Alberoni. Mandar um abraço para ele aqui também, que ele dizia assim, que a empresa ela vive sem lucro 20 anos, mas ela não vive sem caixa, sem fluxo de caixa 2 anos. Ela vive sem ter lucro 20 anos. E você já me disse isso N vezes, né? Que aí às vezes a gente ficava angustiado. Tu acabou de me perguntar por que eu tenho mais funcionário lá do que o que eu preciso até. Porque eles vão me trazer mais clientes. Eles vão fazer o meu cliente retornar. E aquele cliente meu que está retornando, ele cria confiança de me comprar outros produtos. Hoje já tenho outros CNPJ já também que me auxiliam na minha vida financeira. Tu me apresentou como influenciador. Hoje eu já tenho negócios já de fazer divulgação de algumas lojas, entendeu? Já me permite isso. Hoje eu tenho um outro CNPJ que é de eventos, né? Quem me trouxe esse outro CNPJ? Domingo agora eu fiz um evento para 600 pessoas. Esse domingo que passou, numa outra cidade. Forneceu comida para 600 pessoas comer ao mesmo tempo. Quantas empresas aqui de Teresina conseguem fornecer comida para 1000 pessoas, que a gente já fez? Conta-se no dedo de uma mão. A pergunta. Quantas empresas... eu quero ter um empreendimento, eu quero ter um negócio, eu sou o bambambam. Quantas conseguem fazer para 1000 ao mesmo tempo? Quantas? A gente sentou uma vez e eu disse, Marcelo, eu tô precisando de um buffet para atender 1000 e tantas pessoas. Tu disse, eu te dou aqui os 3 aqui, não precisa dos 5 dedos da mão, não. Não precisa dos 5 dedos da mão, não é? Tu tira pela quantidade de mesa que tem um restaurante. Restaurante com mais de 40 mesas aqui, quantos tem? Poucos, que conseguem atender bem 40 mesas ao mesmo tempo. A gente conta no dedo, não conta? De uma mão. Que atende bem de uma mão. Que tem menos. Então, cara, tu tem que ter uma equipe. Eu tenho hoje, ó, eu não vou dizer nomes aqui de empresa para não causar mais polêmica ainda, que essa entrevista aqui tá rendendo. Tá. Mas, cara, eu fico angustiado quando eu chego na empresa, aí eu procuro o dono da empresa, o dono tá preso lá na churrasqueira. E ele não consegue ver que ele tá tendo 3, 4, 5 problemas diferentes. No salão ou no resto. É o banheiro que não conseguiu limpar. O banheiro tá sujo, o banheiro quebrou um cano e tá vazando água lá. Ninguém não vai dizer pra ele e ele não vai ver. Sabe por que ele não vai ver? Porque ele tá preso lá na churrasqueira. Não foi uma nem duas. Tem um restaurante que eu já cheguei 3 vezes no restaurante e eu adoro a comida de lá. Mas tá com 3 vezes que a gente vai e o cara não tem. Sabe por quê? Porque ele só tem um churrasqueiro. Aí eu fui perguntar pra ele por que o churrasqueiro não ficou. A primeira vez o cara tinha faltado de fato.
Na segunda vez o cara foi, mas estava embriagado. Complicado. Por isso que é preciso ter mais de um, né? Tem que ter mais de um. Quando tu tem um, tu não tem nenhum. Quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nenhum. Tem aquele ditado. É. Hoje eu tenho três. A gente no domingo, a Marina tinha chamado a gente para fazer um evento do Expansão para uma quantidade X de pessoas. No sábado eu tinha que ter os três, né? Só que eu já não pude me dar o luxo de ficar com os três, porque eu ia levar um para um dos eventos. E no próprio sábado eu levei o João Paulo e levei o JB pra Inhuma. Levei mais 2 parreireiros, ó, pra fazer um fogo de chão. A gente matou foi um boi inteiro, só um boi de 250 quilos. Só o costelão era 40 quilos, cada costela. 40 quilos. Eu com costume de fazer aqui costelão de 12 quilos, de 18 quilos. Lá era um boi de 250 quilos. Só os costelão era 30 e poucos quilos, quase 40. Teve que botar arame para poder segurar a grade da grelha. E a gente fazer 250 quilos de proteína só do boi, mais porco, mais carneiro, para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, sem deixar ficar fila, para todo mundo sair alegre, satisfeito. Tem que ter planejamento, tem que ter equipe, tem que ter cultura. Tem que saber. E o dono do evento o tempo inteiro: meu filho, você não vai começar não, meu filho, você não vai começar não, não vai dar tempo, não vai dar tempo, calma que tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle, tá tudo no planejamento. E hoje você pode voltar lá e perguntar lá para eles lá quem foi, se teve alguém que saiu reclamando do evento, que comeu mal ou que... Todo esse universo que nós tratamos, né, embora juridicamente você não tivesse a obrigação do EPI, da segurança do trabalho, porque seu caso lá são diaristas, né, não tem aquele vínculo de emprego juridicamente falando, mas eu queria que você comentasse aqui pro pessoal de casa sobre o EPI. Se tem, como é que utiliza. Cara, EPI é obrigação, né? Nossa, não tem nem o que se discutir. Eu sou um cara que tô no ramo alimentício, mas a minha escola é da engenharia. Eu sou engenheiro civil também, para quem não conhece. E eu venho da escola da engenharia, que segurança é acima de tudo. Já cheguei, acho que semana passada eu cheguei e falei para as meninas: chama o Pedro ali. O Pedro tava em um outro restaurante tirando a diária, com sandália aberta. O copo caiu, quebrou, caiu o vidro no pé dele, pegou 6 pontos. Aí eu digo para as meninas: ó, eu quero trazer bem aqui, ó, nada melhor do que exemplo, né? Queria mostrar para vocês o pé do Pedro cortado, vocês estão vendo? Tá lá no salão, vocês estão aqui na cozinha, né? É. Vocês estão vendo que o pé dele tá cortado? Vocês estão entendendo por que vocês têm que estar com o sapato fechado aqui dentro? Que não pode ficar com o sapato com sandália. Ah, mas é porque é mais confortável. Mas não pode. Quem trabalha com alimento não pode. Né? Então tem que ter EPI. Luva. Você vai para temperatura, vai mexer numa grade, num costelão. Você tem que estar com a luva de temperatura. Aquela luva tem que aguentar mais de 300, 400 graus, que é quando tu tirou ali quando tá no... Aquele ferro quente, né? A Firebox vai para 800 graus. Quando tu tirou a grelha, alguma coisa deixou esfriar um pouco, vai demorar um certo tempo. Então tem que estar com a luva adequada. Né? Então tem que ter. EPI tem que estar com touca. Não é só para ele também, para o cliente, segurança alimentar. Essa cultura, essa quantidade de treinamento que a gente faz... Por conta do meu modelo de negócio, eu acho que ainda é uma preocupação que eu tenho que ter redobrada quanto à maioria dos outros empreendedores, né? Eu ainda tenho que ter redobrada, porque às vezes tem um fluxo maior uma rotatividade maior do funcionário. Então tenho que estar explicando o tempo inteiro. Quem é o cliente que volta se chegar o prato lá na mesa dele com um pedaço de cabelo? Não volta de jeito nenhum. Ele não volta, cara. Venda, eu aprendi com um grande consultor que venda é 2 coisas. É metade. O nome desse consultor chama-se Marcelo Tajra Ide. Venda é 2 coisas, ó. Metade é relacionamento, a outra metade é autoridade. Metade é relacionamento, os outros 50% é autoridade. Não adianta você ser o melhor cara. Eu ganhei prêmio já 2 vezes aqui em Teresina de melhor churrasco do ano.
eu tenho autoridade. Mas se o cliente chega lá em casa e ele é mal atendido, ele não vai voltar. Se ele não te conhece, se tu não conhece ele, se não fala com ele, se não se apresenta, se não cumprimenta, ele não volta. Venda é autoridade e relacionamento. Do mesmo jeito que não adianta eu ser o cara que mais bem me relaciono com o cliente, me relaciono super bem com ele, sou um cara super alto astral, super 10, super comunicativo. tem um churrasco na minha boca. Aí chegou, a carne tá queimada. Passou do ponto. O cara queria ao ponto, ela veio bem passada. Ou então ele queria bem passada e eu não soube fazer bem passada, eu mandei crua. E cortou, desceu a mioglobina, percebeu e não resolveu. E não resolvi na hora. Adiantou? Não. Não adiantou. É meio a meio. O nome desse cara consultor que disse essa frase aí pra mim, que venda, metade é autoridade e a outra metade é relacionamento, chama-se Marcelo Tágira. E, rapaz, se eu tivesse um sobrenome desse aí, eu já tinha muita conta fiada aí. Já não... Acho que eu vou fazer isso também. Eu queria só um sobrenome desse aí. Eu já tinha feito muita conta fiada aí desse mercado de Teresina. Tu é doido? Aí lá do Buriti dos Lobos. Pude ser eu ainda. O cara já diz logo, isso é carcamano, isso aí é dinheiro de marca que esse povo tem. Na hora que eu vejo o pai dele, já dá logo. Antes aqui, eu me passar só a mão aqui no senhor, que vai receber um pouquinho de dinheiro. Na mesma hora cai dinheiro na minha conta. O homem já chega lá em casa com a mesa para 20 pessoas. A última vez que ele foi. Não, realmente lá, os aniversários lá de casa são todos lá, né? Aniversário, teve da Isa, a gente fez lá em casa. Teve o teu, a gente fez lá em casa. Teve da pequena. Lá em casa também. E assim, a gente tem clientes que são grandes restaurantes de Teresina. Temos relacionamentos, né, com todo esse público. Mas o relacionamento mais forte realmente é com toda a equipe do BDF, com toda a família. Sua mãe chega, abraça a gente, tudo, né? Quando a minha sogra, ela só come frango, né? E aí o BDF não tem no cardápio frango. E aí toda vez que eu vou, alguém já me pergunta, Dona Edna, vem, né? E já providenciam ali o frango da Dona Edna. Rapaz, não tem preço. Vamos para finalizar, agradecer demais aqui sua participação, sua disponibilidade. Com certeza esse conteúdo ajudou muito e vai ajudar cada vez mais empreendedores que estão aí nessa jornada, né? E uma mensagem final sua para colaborar com esses empreendedores nesse desafio do cumprimento da legislação trabalhista. Cara, ó, agradecer mais uma vez aqui pelo convite. Lisonjeado de estar abrindo aqui o Recorte Jurídico aqui, ó. Que massa, sucesso, que venham muitos e muitos mais. Tenho certeza que você está ousando cumprir sua missão, que é essa de me ajudar, tem me ajudado nesses 5 anos e eu sei de inúmeros outros empreendedores, já que você também tirou do zero e hoje tem um grande resultado e um grande reconhecimento aqui na nossa cidade. Então fico muito feliz, muito satisfeito em poder estar contribuindo um pouco também, dividir das minhas dores com vocês e das experiências que a gente teve, dos resultados que a gente teve, para poder ajudar que vocês cumpram a missão de vocês também. A gente tem uma missão belíssima que é de fortalecer nosso mercado, fortalecer as famílias, mandar essa mensagem de fé, que Deus esteja sempre à frente daquilo que a gente faz, porque quando Ele não está, Marcelo, as coisas não dão certo. E eu não estou falando de religião, não estou falando de... Longe de mim, quem me conhece, quem me acompanha sabe disso, mas minha mensagem sempre foi muito reta de fé e eu não podia estar encerrando aqui sem deixar essa mensagem também de fé para cada um de vocês. Acredite, ouse cumprir sua missão, como diz nosso amigo Luiz Vasconcelos, né? Ouse cumprir sua missão. Que a missão da gente não é só vender pão com carne, não é só vender churrasco, não é só vender um produto jurídico. Tem muita gente chorando, tem muita gente sofrendo lá do outro lado, tem muita gente sem resultado e você está de parabéns por estar aqui ajudando essas pessoas a tirarem suas dúvidas, a terem melhores resultados, a terem melhores benefícios nas suas empresas, não só empreendedores, mas também trabalhadores aí que eu já tenho visto você ajudar tantos, beleza? Beleza. E você empreendedor que está aqui, quer tirar todas as suas dúvidas aí no campo jurídico trabalhista, você que tem medo
de receber algum processo trabalhista, você que precisa se formalizar, quer saber mais, saber quais são os desafios e as soluções no aspecto jurídico trabalhista que cada empreendedor vivenciou, acompanhe o nosso canal aqui, o podcast Recorte Jurídico Trabalhista, que toda semana tem um novo entrevistado passando as experiências para você.